Olá, gente querida, que Deus abençoe a tua vida. Hoje eu vou falar sobre famosos que tiveram premonição, sonhos e avisos que iriam morrer, partir aqui dessa terra. Eu quero, através dessa mensagem, trazer a você a importância de nós entendermos que Deus dá sinais ao homem, que Deus fala com o homem e que muitas vezes o homem não percebe quando Deus fala com ele. Deus ele pode revelar muitas coisas a respeito da nossa própria vida, pode revelar a respeito do nosso futuro, da nossa saúde, da nossa família, mas também do dia da nossa partida aqui na Terra. Quando a gente é jovem, a gente pensa que vai morrer farto de dias e que tem muito tempo ainda pela frente. Mas nós vemos que a vida não é assim. Nós vemos que na vida, uma pessoa pode estar conversando com você hoje e amanhã ela não estar ali. Nós temos visto tanto pessoas de idade partindo, quanto pessoas novas, jovens. E nós ficamos impressionados como que são os mistérios da vida. Até para um observador, ele pode analisar todo o quadro e pode pensar assim: a vida é injusta. Mas e se eu falar para você que Deus muitas vezes nos adverte, que Deus nos avisa, mas que nós não damos a importância ou não buscamos a interpretação do que Deus está nos falando, do que Ele está nos revelando? Preste atenção, eu vou ler um texto da Palavra de Deus para você e depois disso eu irei falar de mortes estranhas e ao mesmo tempo eu irei falar de sonhos com acidentes e sonhos com morte. Escuta, porque é muito importante que eu fale isso para você. Para quem não me conhece, eu sou o profeta Vinícius Iracete, Deus me deu dons, eu sou um cristão, amo a Jesus de todo o meu coração, mas quero abrir o seu coração através do Espírito Santo para que você compreenda que Deus, Ele fala e o homem tem que dar ouvidos a Deus. Temos dado ouvido a muitas coisas, pouco a Deus. E eu quero servir você hoje com uma palavra de direção que vai te abençoar, vai abrir muito os teus olhos. Em Juízes capítulo 7, no verso 13 e 14, escute o que a palavra de Deus diz. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Dois soldados estavam conversando a respeito de um sonho que um deles teve. E o sonho era claro. O sonho representava a derrota ou a morte daquele exército. E Gideão ouviu isso. Ou seja, Deus revelou o que iria acontecer com aquele exército. O exército era mais forte, era mais poderoso, era mais tudo. Mas morreu. E Deus avisou que isso iria acontecer. Talvez aqueles soldados, se eles tivessem interpretado literalmente o sonho, eles teriam desertado, fugido, mas eles apenas interpretaram. Esse é o problema da maioria das pessoas. Elas apenas pensam: isso é algo ruim, eu nem vou pensar mais nisso, isso não é bom, ou até mesmo dentro da igreja, porque isso acontece dentro da igreja, está repreendido, só repreende e não interpreta.
A pessoa, ela não leva a sério o que Deus fala. O problema do ser humano é a dúvida. O sonho é literal. É literal. E a pessoa pega aquele sonho e pensa, não, mas isso não vai acontecer. E a dúvida entra. E a dúvida faz ignorar a verdade de Deus. Sempre que a dúvida entrar, ela vai ignorar a verdade de Deus. E não apenas vai ignorar a verdade de Deus, como vai conseguir fazer com que aquela pessoa cruze pelo vale da sombra da morte e cruze de forma imprudente. Porque se ela tivesse sido avisada e entendesse como verdade de Deus, certamente ela teria se cuidado, certamente ela teria mudado alguns passos dela, ela teria mudado a forma como as coisas seriam. Algumas pessoas me perguntam assim, profeta, quando a pessoa morre, não tem como ela fugir disso. Não tem como ela fugir disso. Vai acontecer como tem que acontecer, não adianta. E se eu disser para você que muitas vezes existem duas coisas aqui que a gente tem que entender. Primeiro, algumas vezes Deus mostra, mas Ele não permite a interpretação porque Ele quer deixar um aviso para quem ficou vivo. Tá? Como o caso do pastor e saudoso pastor Luiz Antônio, que ele teve uma revelação do que iria acontecer. Ele acabou morrendo naquele voo, só que Deus havia mostrado tudo para ele. Tudo para ele antes dele ter entrado nesse voo. Só que naquele caso, esse homem eu conhecia ele. Ele era um homem de Deus. Ele deu atenção ao sonho. Ele não ignorou o sonho. No entanto, Deus não permitiu que ele mudasse o caminho dele. E não permitiu por quê, profeta? Não permitiu porque algumas coisas Deus permite como aviso para a gente. Deus permitiu que ele falasse do sonho, Deus permitiu que ele entrasse no avião, porque era um aviso para a gente. Mas qual é o aviso? O aviso é que Deus fala. O aviso é que Deus revela. O aviso é que Deus mostra. E como Ele mostra? Eu estava vendo, agora, antes de começar aqui essa live, teve um cantor que escreveu uma música. Ele escreveu uma música exatamente do que iria acontecer com ele, a forma fatídica que ele iria morrer. Teve uma outra banda de rock que eles iriam lançar um disco novo e a capa do disco, eu não gosto de falar nomes aqui, é por isso que eu não estou falando nomes, mas a capa do disco era a banda e muito fogo saindo do chão. O fogo tomando conta, entrando no meio deles, e todos eles morreram em um acidente de avião, carbonizados. E não foi por aí, não foi só isso que aconteceu. Nós tivemos também grandes pessoas talentosas que cruzaram aqui por essa terra, que tinham um dom extraordinário de Deus, um talento extraordinário de Deus. Até teve uma cantora que, enquanto ela cantava Jesus me ama, Jesus me ama, enquanto ela cantava esse louvor, ela dizia como Jesus deve ser lindo e como eu quero me encontrar com Ele. Alguns dias depois, encontraram ela morta. Ou seja, é impossível a pessoa não pressentir, não ter uma premonição de que algo está para acontecer. Ela tem, mas a maioria ignora. A maioria não dá ouvidos. Eu estava vendo um outro cantor de rock. Ele falava para todos os amigos dele
que ele iria morrer jovem, rico, com muito sucesso e que iria morrer antes dos 30 anos de idade. 2 semanas antes dele completar 30 anos de idade, ele morreu. Há certas coisas que a pessoa, ela sente que vai acontecer. Puxa, mas por que Deus não é mais claro com a gente? Mas Deus é claro. É que se a gente não perceber que é Deus falando com a gente, se não percebermos que aquele sonho, ele é algo que você precisa buscar a interpretação dele, você precisa buscar a solução dele, você está ignorando uma conversa que Deus está tendo contigo? Porque os sonhos é uma forma de Deus conversar contigo? Será que você entende isso? Que os sonhos é uma forma de Deus conversar contigo? Eu estou vendo agora, sempre que encerra o ano, muita previsão. Previsão, fulano vai morrer, ciclano vai morrer, beltrano vai morrer. Mas a maioria dessas pessoas que falam essas coisas, eles não têm base para falar que fulano vai morrer, que fulano não vai morrer. Eles não têm base. Sabe por quê? Porque sobre a morte de uma pessoa, Deus pode até mostrar para alguém, Deus pode até revelar, mas entenda uma coisa, quem mais vai saber desse assunto é a pessoa que está para morrer. É a pessoa que está para morrer. Então, você precisa dar ouvidos a Deus e precisa prestar atenção quando Deus fala com você. Sabe, há sentimentos que são totalmente diferentes de tudo que nós já tivemos. Diz que um amigo, ele foi um amigo de outros 2 amigos, eles estavam em um bar nos Estados Unidos, e ele disse assim, nós estamos em 3 aqui, estamos tomando 3 cervejas, ele falou. E ele falou, isso é estranho, e tinha mais alguma coisa ali que configurou o número 3 para ele. Alguns dias depois, também num 3, um número que se repetia no dia da morte dele, que foi o número 3, ele acabou morrendo. Há coisas que nos chamam a atenção e tem pessoas que têm uma sensação, elas têm uma sensação, eu vou morrer aqui nessa curva. Essa é uma curva da morte. Você já deve ter ouvido muitas pessoas que falaram coisas que certamente aconteceu. Você acha que eles não pressentiram isso? Talvez eles tenham falado e não tenham discernido que aquilo era uma revelação de Deus dentro deles. E o nosso engano é que Deus ele fala apenas com alguns e não fala com outros. Não, Deus fala com todos. Deus fala com todos, Deus avisa ao homem. Eu estava vendo uma canção de um famoso roqueiro também. Ele escreveu uma música 5 anos antes da morte dele. E a música falava exatamente de como ele iria morrer. Exatamente de como ele iria morrer. Exatamente de como ele iria morrer. Aí nós ficamos pensando, como isso acontece? Bem, isso acontece. Da mesma maneira que o homem ele pode prever muitas outras coisas, nós temos visto, por exemplo, o aumento da tecnologia. Alguns atribuem isso a magnatas bilionários que falaram que em alguns anos as pessoas iriam todas se comunicar, iria ser uma coisa muito clara, óbvia entre todos. Só que a gente tem visto o seguinte, que Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Ele disse que a ciência aumentaria muito quando se aproximasse da volta dele. Aí a gente fica se perguntando, todas essas coisas, essas informações,
essas previsões, premonições e fatos. Isso são fatos, gente. O homem pode até virar as costas para isso, mas tudo isso é fato. Tudo isso são marcas de Deus, é que nem as pegadas na areia. Você pode não ver aquele pé que pisou ali, mas você está vendo a pegada na areia. Deus está nos dando muitos sinais de que Ele fala, de que existe algo espiritual que a maioria das pessoas desconhecem e que é necessário compreendermos que existe um mundo espiritual e que existe alguma coisa nos avisando. E isso é Deus. Eu espero que essa palavra ela seja bênção para a tua vida e que você venha abrir os seus olhos para todas as verdades e realidades das revelações de Deus. Eu cada vez me apaixono mais, me surpreendo mais por tudo aquilo que Deus se revela, por tudo aquilo que Deus fala. E eu fico impressionado como Deus está falando com a gente e como não temos dado ouvidos a Ele. E você tem que ter muito cuidado. A quem você está dando ouvidos? Porque tem algumas previsões que estão aí, algumas previsões que estão aí pelo mundo. E essas previsões não são nada de Deus. Não são nada de Deus, só que aquilo que você acredita torna como verdade em você. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com isso. Que nós possamos pedir a Deus mais discernimento espiritual para compreendermos a realidade do que está ao nosso redor. Eu deixo essa palavra ao teu coração e espero que você venha refletir sobre aquilo que Deus tem falado contigo. Se Deus não tem lhe chamado a atenção, se Deus não tem revelado-se a você através das percepções, das premonições ou através dos sonhos. Amém?